Oi, pessoal, eu sou o Flávio Tavares, eu sou um homem branco, de barba, cabelos pretos. Estou sentado aqui dentro do meu escritório com um fundo verde aqui, bem arborizado, atrás de mim. Olá, eu sou a Joana, sou uma mulher branca. Estou num escritório com muita iluminação natural em minha casa e atrás de mim tenho uma estante com livros, um sofá e estou com headphones pretos em cima do meu cabelo preto que fica na linha dos ombros. Olá pessoal, eu sou o João Peral, estou aqui no escritório da minha casa com uma parede branca por trás, com alguns quadros pendurados, tenho uma camisa branca, uma barba de 2 ou 3 dias que nunca faço e é isto. Olá, eu sou Jorge Falcato, 67 anos, cabelo e barba branca, uso óculos, uma camisa de cor indefinida, assim para o cinzento, uma estante atrás e um piano e uma porta de saída para a rua. Muito bom, pessoal. Então, a gente vai fazer um bate-papo especial agora, falando um pouco sobre o futuro das cidades, né? Como que vai ser essas cidades do futuro? Tanto se fala sobre cidades inteligentes, muito se fala, será que as cidades inteligentes serão as cidades mais tecnológicas? Né? A ONU diz que seremos mais de 10 bilhões de habitantes na Terra daqui a 30 anos e que 68% dessas pessoas viverão nas cidades. Esse mundo com tantas pessoas vivendo nas cidades? Será que estamos preparados? Será que as nossas cidades estão de fato mais inteligentes? São de fato mais humanas? Eu queria abrir esse papo, então, conversando com a Joana. Joana, fala um pouquinho para a gente, qual que é a sua opinião sobre essa grande expectativa que está acontecendo no mundo, né? Cada vez mais a nossa população crescendo, cada vez mais as pessoas indo para os grandes centros. O que de fato é uma cidade inteligente? Boa, obrigada. Antes de mais, se calhar vou-me apresentar. Eu sou a Joana, tenho 31 anos, sou diretora executiva do movimento Transformers, que é um movimento nacional de participação cívica e social em Portugal. Nós trabalhamos com mais de 1.000 crianças e jovens e séniores isolados e eu gostava de trazer aqui ao debate, quando se fala em cidades inteligentes, qual é que é o nosso conceito nos Transformers e o meu de cidade inteligente. E para isso eu não posso não falar de viver em comunidade. Nós falamos muito na tecnologia e é isso que nos permite avançar e pensar no futuro, mas cada vez menos falamos em viver em comunidade, não é? E como é que nós podemos garantir que com o crescimento das cidades e da população nós também conseguimos viver mais em comunidade? Isto significa conhecermos os nossos vizinhos, isto significa podermos participar mais da nossa comunidade, seja através de ações de voluntariado, ações comunitárias. E, portanto, isto é uma cidade inteligente, é uma cidade que se preocupa com as oportunidades de participação, independentemente da idade, e onde as pessoas também estão motivadas para participar. E depois não posso deixar de falar de, eu própria sou uma millennial, não é? E, portanto, nós queremos, sim, viver nas cidades, mas o mercado de trabalho tem avançado muito no sentido em que nós podemos morar em qualquer sítio do mundo e continuar a trabalhar. E, portanto, estas cidades inteligentes têm também que ser cidades que se preocupem em garantir todas as condições de trabalho para estes millennials que mudam muito mais vezes de trabalho ou de emprego, que estão constantemente entusiasmados com coisas novas, que conseguem aprender em qualquer lado do mundo, que aprendem muito rápido e aquilo que quiserem. E, portanto, sem estar a ocupar muito tempo, na verdade acho que são estes dois temas que eu gostava de trazer. A importância de viver em comunidade, garantirmos as oportunidades de participação e depois percebermos que estas pessoas, por muitas que possam ser, têm que gostar de viver naquela cidade e terem todas as condições de trabalho e sociais para perceberem que moram numa cidade inteligente. A tecnologia vou passar para os meus colegas. Ô, Eu João, eu acho vou, que você vou pode se apresentar. Obrigado, Flávio. Vou agarrar aqui, não, aproveitar a Joana e algumas coisas que ela disse como rampa de lançamento para dizer.
O meu nome é João, eu estou ligado à EML e à mobilidade da cidade de Lisboa. E quando eu penso nesta ideia de nós da cidade, e agradeço o convite para estar nesta conversa, porque acho que, e usando um bocadinho o mote da Joana, os dois temas que eu trago para a mesa, ser por um lado a mobilidade como um todo, com o que é isto da nova mobilidade, numa cidade inteligente, e por outro lado, como é que funciona essa mobilidade neste regresso ao futuro em que nós estamos agora a viver, num momento que esperamos que seja já pós-pandémico, não é? Mas, e lembrando até o filme Back to the Future, falamos muito agora há muitas pessoas que têm há pessoas que estão com ansiedade de viver o novo paradigma, e há outras pessoas que estão com ansiedade de regressar ao normal. E eu pessoalmente acho que nessa lógica Back to the Future o normal já não existe, não é? Porque o dia de ontem já passou e portanto nós somos pessoas diferentes do que éramos há 2 anos. E acho que isso impacta muito também a mobilidade das cidades, porque hoje em dia temos muita gente a trabalhar em modo remoto e a migrar agora para aquilo que se fala que são os novos modelos híbridos, o que quer dizer que há pessoas que estão a trabalhar à segunda-feira no escritório, e à terça-feira de casa, e à quarta no escritório, e à quinta em casa. E como é que funciona essa relação com os modos de mobilidade, como é que pessoas que alugavam casas na cidade e que agora deixaram de alugar e de repente continuam a trabalhar em empresas no centro da cidade, mas moram a 30 ou 40 quilómetros, como é que se vão relacionar e como é que a cidade vai viver e se vai desenhar no futuro para essas pessoas. Como é que nós vamos viver uma cidade que queremos que seja mais sustentável, onde desejamos que toda a gente ande a pé, por exemplo, e de meios sustentáveis, mas por outro lado as pessoas agora nem sempre estão na cidade, e quando vêm, como é que vêm? Enfim, estou só a lançar bolas para o pinhal. Muito bom. Jorge? Bom, eu acho que temos que ir à origem das coisas. A cidade é a origem da palavra cidade é da civitas, e a civitas era o conjunto de cidadãos, e eu vejo a cidade como um ecossistema que tem que funcionar, tem que criar as condições para que este conjunto de cidadãos consiga realizar-se plenamente na sua vida, no trabalho, no lazer, na cultura, nas mais variadas atividades que, no fundo, a cidade também proporciona. Quer dizer, porque a concentração dos cidadãos veio também proporcionar realmente esta oportunidade de termos serviços, de termos, no fundo, atividades que podem ser proporcionadas a um nível que, por exemplo, na aldeia já não é possível. Não é? Agora, sendo o conjunto de cidadãos, eu acho que este ecossistema tem que funcionar para todos os cidadãos. E eu aproveito para me apresentar. Eu sou um ativista dos direitos das pessoas com deficiência, sou presidente da Associação Centro de Vida Independente, e preocupa-me a exclusão de parte dos cidadãos, e não são só as pessoas com deficiência. Quer dizer, a cidade, tal como a conhecemos neste momento, está dividida por funções e por oportunidades de participação de uma série de pessoas que, sei lá, os ricos não frequentam as zonas dos pobres, os pobres não frequentam as zonas dos ricos, as mulheres à noite há zonas que são proibidas de frequentar. Quer dizer, a própria cidade fabrica exclusões e que é necessário tratarmos. No caso das pessoas com deficiência ainda é mais complicado, porque a cidade que nós temos é desconfortável para muita gente, mas para as pessoas com deficiência é um fator de exclusão, é um fator de segregação de uma parte da população que não a consegue sequer utilizar. E depois podemos falar um pouco mais sobre esta condição de exclusão a que grande parte dos cidadãos estão condenados.
Quer dizer, e não são só as pessoas com deficiência, quer dizer, nós temos uma evolução demográfica em Lisboa, por exemplo, quer dizer, um envelhecimento enorme, e nós temos pessoas que não saem do seu bairro, ou que não saem de casa sequer. É interessante nessa conversa agora que a gente falou sobre dois temas bem importantes, né? A Joana trouxe a questão da comunidade e se falou muito sobre a inclusão, né? Uma cidade inteligente é uma cidade que inclui. Muitas vezes a gente acha que quando fala em Smart City, a gente pensa na fibra ótica, na internet, no 5G, na tecnologia, mas a gente falou de dois temas incrivelmente humanos, né? Que é comunidade e inclusão, né? A cidade que inclui e a cidade que se conecta, né? Que as pessoas se conectam e que formam comunidade. Eu queria perguntar para vocês se vocês acham que a pandemia, de alguma forma, trouxe alguma contribuição para que a gente pudesse resgatar um pouco mais esses elementos, assim. Vocês acham... Eu tenho uma experiência pessoal que eu comecei a caminhar mais em volta do meu bairro, com os meus filhos, andando mais e tal, coisa que eu não fazia anteriormente, aí nesse período da pandemia. Vocês têm uma percepção do quanto que a pandemia trouxe ou alguma mudança na cultura e na relação das pessoas com a cidade? Joana? Olha, se calhar eu posso pegar, é engraçado estes dois temas, não é? Da comunidade e da inclusão, e às vezes perguntam-me, quando fala-se muito em inovação, não é? E tecnologia, às vezes perguntam qual é que é a proposta de valor do movimento Transformers. Eu digo muitas vezes que é a simplicidade. E eu acho que esta conversa também traz isto ao de cima, não é? Que às tantas, se calhar, não faz sentido falarmos de coisas maiores do que nós quando não falamos de comunidade, inclusão e como é que a mobilidade pode ser acessível para todas as pessoas. Respondendo a esta questão sobre a pandemia, eu acho que depende muito. Ou seja, sim, a minha experiência pessoal também é que eu passei a fazer muito mais exercício físico, a passear muito mais os meus cães, porque passei a ter mais tempo, porque estava mais em casa para o fazer, mas pensando na realidade das pessoas que eu acompanho, que são mais de 1000, não é verdade. Não é? Nós trabalhamos em muitos centros educativos, que basicamente são centros onde moram crianças e jovens que foram retirados às famílias por diversos motivos, e estes centros fecharam-se, não é? Não era permitido que as crianças e os jovens saíssem, tinham pouquíssimos computadores para que todos aprendessem e, portanto, os índices de frustração, de agressividade aumentaram nestes centros. Falando também um bocadinho daquilo que o Jorge disse, nós trabalhamos com séniores isolados, que ficaram ainda mais isolados. São pessoas que moram sozinhas, muitas vezes sem rede de suporte, que moram em bairros sociais, e o que aconteceu foi que, mesmo lhes sendo permitido virem à rua, toda a quantidade de notícias que lhes chegavam eram tenebrosas e, portanto, estas pessoas passaram a ter muito medo de sair, mesmo com todas as proteções. E mesmo saindo, tudo lhes assustava. E depois leva-me a outro tema, que é estas pessoas moram em bairros sociais que não se reinventaram nos últimos anos. Eu estou a falar da realidade do Porto, aqui em concreto, que tem imensas escadas e, portanto, estas pessoas não saíram durante um mês de casa e agora caem muito mais, porque não conseguem descer as escadas sem terem que parar a meio, porque cansam-se muito mais. E se calhar passa a bola para o João com esta temática, não é, da mobilidade, que é como é que nós podemos garantir que todas as pessoas têm esta oportunidade de mobilidade, ou seja, que a mobilidade também é inclusiva, não é? Porque eu, enquanto pessoa independente, adoro ter bicicletas elétricas e poder andar muito mais a pé, mas temos um conjunto de pessoas que estão cada vez mais info-excluídas e isto faz com que estejam mais excluídas das cidades também. E tu, estando na EML, João, não é? Como é que também se está a pensar o futuro a este nível? Não, eu acho esse desafio, essa provocaçãozinha que a Joana está a fazer muito, muito boa e muito saudável e muito alinhada com aquilo que são as minhas preocupações pessoais, independentemente de estar aqui a representar ou não a ML. Eu acho que a Joana disseste uma coisa, só que eu acho que é muito interessante, que é, e aliás o Jorge também focou isso, que é, a experiência não foi igual para toda a gente. Eu tenho muito essa consciência. Para mim, e respondendo ao desafio inicial do Flávio, para mim foi ótimo. Eu quase diria que pessoalmente a pandemia trouxe-me coisas boas, porque
porque aquilo que se chama o commute, não é? Todo aquele tempo que a gente levava a chegar ao trabalho, de repente eu tenho mais tempo para andar a pé no bairro, de repente tenho mais tempo para os meus filhos. Por outro lado, mesmo aqui na minha casa, olhando para os meus filhos, a experiência já não foi assim tão boa para eles, porque eles, a noção de comunidade deles não tem nada a ver com a minha, independentemente de eles poderem ser nativos digitais. A verdade é que a minha ansiedade em relação a eles é precisamente a inversa, não é? Que eles tenham uma experiência muito mais tátil e verdadeira e com as pessoas. E depois, não só a falar aqui da minha micro-realidade, portanto, se alargarmos isto às pessoas que têm outro género de desafios, como falava o Jorge, obviamente que e eu tenho algumas dessas pessoas no meu ciclo social e de amizades e, portanto, tenho acompanhado esse momento. Eu acho que quando construímos, e agarrando aqui na provocação da Joana, quando construímos uma cidade com uma melhor mobilidade para as pessoas, isso tudo tem que ser levado em conta, porque as bicicletas elétricas, obviamente, são interessantes para quem tem oportunidade e espírito para as pedalar. Mas a verdade é que uma cidade que está entupida de automóveis e com um índice de poluição altíssimo não serve ninguém. E as pessoas que não podem andar de bicicletas elétricas e que não podem andar a pé e que precisam de meios alternativos, nomeadamente precisam de uma boa rede de transportes públicos, e essa rede de transportes públicos tem que ser capaz de circular. E quem fala da rede de transportes públicos fala dos cuidadores formais ou dos cuidadores informais. Muitas vezes são pessoas de organizações como a tua, Joana, que estão envolvidas em dinâmicas, e uma cidade que está, falando do nós e a cidade, as cidades foram desenhadas, e hoje em dia há muitos debates sobre isso, as cidades foram desenhadas tipicamente nos anos 60 a pensar nos automóveis, não é? As cidades como nós as temos, e nós temos que sair desse paradigma para que toda a gente consiga andar, mas não toda a gente anda, toda a gente consiga circular nelas, seja por modo próprio, seja através dos seus meios próprios, seja através dos suportes que surgem. Portanto, a minha expectativa na cidade do futuro e na cidade inteligente é uma cidade, e acho que inclusão e comunidade são duas palavras que andam de mãos dadas, não é? É uma cidade onde nós conseguimos viver. A ideia de comunidade, só para não fecharmos aqui tanto no tema, e até para eu não puxar isto, a minha ideia de mobilidade, um de vocês falou de uma coisa muito interessante, que é a vida de bairro. Eu acho a vida de bairro uma coisa super interessante, e eu acho que, apesar de tudo, e para as pessoas, eu já estava a falar das pessoas com deficiência, para as pessoas que estão muitas vezes fisicamente mais separadas do dia-a-dia comum, esta ideia desta conversa como esta que nós estamos a ter, dos meios alternativos, etc., a mim parece-me, criou algumas plataformas mais interessantes de proximidade. As pessoas agora já não precisam de se deslocar, não precisam de ir. Uma palestra já não acontece num palco incrível, onde nunca há escadas como devia ser para o convidado chegar, etc, etc. De repente, temos todos, cada um no seu espaço confortável. E eu acho que isso é uma boa vantagem. Eu acho que estes meios, também tenho saudades do live, claro, mas acho que estes meios trouxeram coisas boas, e o Flávio está no Brasil, temos pessoas que estão por todo o mundo, e eu acho que de repente estamos todos mais próximos, e eu consigo estar próximo e ao mesmo tempo estou próximo da mercearia do meu bairro, e eu acho isso interessante. Assim, bom, eu não sou tão otimista em relação à utilização da comunicação remota. Eu acho que faz falta o toque, faz falta o olho no olho, faz falta a afetividade que só se consegue estando próximo. E embora reconheça que isto, quer dizer, nós começamos a ter a oportunidade de reunir e de passar mensagens que muito mais de uma forma muito mais alargada e muito mais fácil do que fazer um encontro sei lá, na junta de freguesia. Agora, eu acho é que nós não podemos cair no extremo de centrar a nossa atividade no online, por muito que isto nos facilite a vida. Eu lembro-me aqui há muitos anos que havia quem propusesse, por exemplo, para as pessoas com deficiência, o teletrabalho, porque era muito difícil a pessoa arranjar sítios para trabalhar que fossem acessíveis. Quer dizer, em vez de alterar aquilo que era necessário alterar, que era a inacessibilidade física ao trabalho,
isolavam-se as pessoas com deficiência em casa, em teletrabalho, quer dizer, e parece-me que isto é destruir completamente processos de socialização que são também necessários. Agora, eu ia lançar uma questão que a mim me preocupa também, é que, e há bocado falou-se um pouco da concentração das pessoas das cidades, mas em Portugal estamos a assistir a um fenómeno que ainda é pior do que esta hiperconcentração das cidades, que é a desertificação do interior. Quer dizer, nós, em 2050, vamos ter cidades do interior que vão ser autênticas cidades fantasma. Quer dizer, com tudo aquilo que isto acarretará de insegurança, vão ser cidades de idosos, maioritariamente, e vamos ter cidades com uma densidade populacional tão pequena que depois os serviços não são rentáveis. Quer dizer, preocupa-me muito esta evolução de concentração do litoral, em que as cidades do interior vão ficar despovoadas. Eu agora não tenho aqui os números, quer dizer, mas eu projeções das Nações Unidas, pá, que eram sinistras, quer dizer, para cidades como, sei lá, Castelo Branco, para cidades ali da zona da Raia, que era uma coisa sinistra. Eu imaginar, sei lá, um edificado abandonado e com uma série de idosos a não se poderem deslocar aos centros comerciais que estão longe, sem haver comércio de proximidade. Preocupa-me, quer dizer, quando nós falamos em cidades inteligentes, preocupa-me que não pensemos naquilo que são a desertificação das cidades também. Quer dizer, isso é, para mim, um assunto que é preocupante, muito preocupante. Eu acho que Desculpa só acrescentar qualquer coisa. E que com muita inteligência, com muita internet e com muita quarta gerações e 5Gs e não sei o quê, não resolvemos isto. Então, a tecnologia, a digitalização não vai resolver mesmo, Jorge. Sabe o que é interessante? Que eu fico analisando um pouco esse grande movimento que o mundo está passando. A gente está passando também para sair da média para a individualização, né? Tudo sempre foi a média das pessoas, a média das cidades com X mil habitantes e tal. E você vê que no papo que a gente teve agora na troca, a gente está falando muito mais do indivíduo, né? Daquilo que fez e faz sentido para o indivíduo, né? O João estava falando da relação dele com os filhos e ele falando, eu tive a mesma sensação quando ele falava, que para mim, eu estava orgulhoso porque eu descobri mais a cidade, mas meu filho de 12 anos, ele teve que ir para o psicólogo, ele ficou 6 meses sendo acompanhado, porque para ele era inadmissível ele não poder conviver com os amigos, jogar bola, ele poder ter a relação de convivência que ele tinha até então. Acho que a gente passa por um processo desse... E falando do lado da humanização, que a gente está falando muito desse tema, né, o próprio Humanorama é sobre isso, o resgate do humano está também nessa nossa sensibilidade e empatia de olhar um indivíduo. Cada um tem uma necessidade, cada um tem uma forma, cada um interage de uma forma com a cidade. A gente vai tornar a cidade mais inclusiva quando tiver esse olhar mais humano e individual. E aí uma coisa que eu vejo, que o trabalho também impactou muito, né? Porque aqui no Brasil, né, São Paulo principalmente, se gastava em média 2 horas e 30 minutos, em média, cada cidadão, ó, a média, né? A média, eu falando da média aqui, se deslocando casa-trabalho, trabalho-casa. Mas tinha pessoas que gastavam 4 horas, outros gastavam 1 hora. Sim, desculpa interromper, mas isso também já é um problema da forma como fizemos as cidades, em que não temos uma cidade multifuncional, em que afastamos a habitação do emprego. Quer dizer, isso também já foi um erro enorme da própria construção das cidades e o modelo de desenvolvimento das cidades, é que mandámos para a periferia os dormitórios, não é? E é interessante, Jorge, que agora eu estava em São Paulo, não moro em São Paulo, mas eu estive em São Paulo semana passada, e você vai na Faria Lima, que é um grande centro, né, de negócios e financeiro da cidade de São Paulo, abandonada, assim, os prédios comerciais fechados, a grande maioria dos escritórios fechados, e aí entra essa discussão também, né, que esse conceito do anywhere, anytime, pode ser que traga uma mudança bastante relevante e significativa com a maneira que a gente interage com a cidade, porque boa parte da nossa interação com a cidade estava relacionada ao trabalho, né? Qual que é a opinião de vocês?
Flávio, eu gostava só de. Eu fiquei numa coisa que o Jorge há bocado disse, que é que acha e que eu concordo, que faz falta o toque e a proximidade. Mas eu, pela minha experiência, o online e do remote work trouxe mais disso. Se calhar estou um bocadinho mais distante de alguns dos meus colegas de trabalho, mas em bom rigor eu não tenho afinidade com todos eles e, portanto, alguns com quem eu tenho alguma relação social mais forte acabo por manter. Mas fiquei muito mais perto dos meus amigos. E isso, obviamente, não é no contexto do isolamento pandémico, isso é um à parte, estamos a falar de um futuro construído. E o Flávio agora estava a dar esse exemplo. Eu já morei em São Paulo, por isso eu conheço essa experiência. Lisboa, nos seus melhores dias, felizmente dias que começam cada vez a ficar mais para trás, apesar de não ter nem de longe a escala de São Paulo, também conseguia ir a jogo nessa coisa de uma pessoa levar uma hora e tal, uma hora e meia, às vezes até chegar. Felizmente hoje em dia acho que é difícil alguém dizer que leva um tempo desses para chegar do ponto A ao ponto B, mas isso no passado já aconteceu, e a verdade é que se retirarmos esse tempo de caminho da vida das pessoas, ficamos todos com mais tempo para passear no bairro, para estar com os filhos, para nos encontrarmos com os nossos amigos, para fazer desporto, bom, cada um enche o tempo como quiser, para ler, para fumar cigarros. Eu não sou nenhum ativista de nada, não fumo, mas não estou aqui a empurrar para uma vida saudável, não é isso, mas é no sentido de cada um poder fruir do tempo como achar, com humanidade, não é? Que é um bocadinho o mote do festival, e um bocadinho como dizia o Flávio. Eu acho que a mim, o online trouxe-me mais humanidade, por incrível que, por muito que isto pareça um paradoxo, e nesse sentido eu não concordo bem com o Jorge, não porque não perceba aquilo que o Jorge diz, obviamente, mas é porque eu, graças ao online, consegui estar mais perto das pessoas de quem gosto e recuperar um tempo de qualidade bom de encontros com pessoas que me são próximas. E por isso acho que é desafiante. Acho que é desafiante. E fazendo um gancho sobre isso também, eu conheci pessoas agora no período da pandemia, e eu acho que jamais conheceria presencialmente por causa de logística, tempo, porque estava todo mundo tão acostumado a promover reuniões. E é engraçado que eu falei até para minha esposa esses dias, que tem amigos que eu fiz online agora que parecem que eu conheço há muitos anos, e eu nunca vi presencialmente. Eu conheci no final do ano um amigo que eu fiz online, presencialmente no final do ano, e foi difícil não abraçá-lo, assim, porque parecia que a gente já tinha uma relação há tanto tempo, apesar da gente só estar no online. Eu concordo com os dois, tá? Eu sou o cara do toque, eu adoro o abraço, o contato, mas eu acho que o digital expandiu a possibilidade desses novos encontros. Antigamente eu moro numa cidade, num estado aqui no Brasil, chama Paraná, para quem não sabe onde é, então às vezes eu ia para São Paulo, saía às 7 horas da manhã, fazia uma reunião e voltava no final do dia, assim. E hoje eu falo assim, meu Deus, por que eu fazia isso? Mas eu fazia isso porque a maioria dos CEOs, os C-Levels, eles não aceitavam uma reunião como essa, assim, de abrir um Zoom. Eu marcava a reunião, você tinha que estar lá presencialmente. Então, acho que isso também mudou um pouco essas grandes mudanças que estão acontecendo no mundo, que a pandemia, de alguma forma, acelerou, né? Joana? Assim, eu nesse aspecto estou completamente de acordo. Quer dizer, ir a Bruxelas para fazer uma reunião de 3 horas e voltar, quer dizer, é completamente ridículo, quer do ponto de vista da perda de tempo, quer do ponto de vista ecológico. Quer dizer, de maneira que nesse aspecto não estou completamente de acordo. Agora, tenho medo é de nós de tal maneira embarcarmos nesta solução que esqueçamos que é preciso também termos jardins e é preciso termos espaço público de qualidade. Aliás, o espaço público, quando por definição é o espaço do encontro interclassista, quer dizer, é o único espaço onde há relações entre as várias classes. E perder isso é separar completamente as relações, é separar aquilo que são os diversos setores sociais, quer dizer, nos seus próprios casulos, quando o espaço público é o único espaço que permite esse convívio. Sim, o que eu ia dizer é que eu sou uma otimista. E o que eu acho é que existem vantagens e desvantagens em tudo na vida, não é? Portanto, eu adoro o online, permite-me estar em imensos lugares do mundo, a falar com imensas pessoas. Acho que cresci imenso profissionalmente e pessoalmente no último ano e meio.
Mas também acho claramente que há muitas desvantagens, não é? É só ver os números e perceber que os problemas de saúde mental aumentaram drasticamente, porque as pessoas passaram a estar muito mais tempo ao ecrã e, portanto, mais recurso a psicólogos, e, portanto, eu acho que há vantagens e desvantagens. Para mim trouxe mais vantagens, mas, por exemplo, para a minha avó, que infelizmente faleceu há 2 meses, trouxe uma série de desvantagens, porque ela deixou de estar, ou de poder estar todos os dias com as filhas, com os netos, deixou de poder sair, portanto, a sua condição física piorou drasticamente. E, portanto, os últimos meses da vida dela não foram em interação. E como ela não sabe sequer o que é o Zoom, e não tem esta literacia digital, para ela tudo isto foi um conjunto de desvantagens. E, portanto, eu acho que nós não podemos isolar o contexto, não é? E isolar as pessoas do seu contexto para dizer se foi bom ou mau, depende da experiência de cada pessoa. E sobre esta questão que o Jorge dizia, da questão da desertificação, que também é uma das coisas que me preocupa. Eu há 2 anos atrás decidi vir morar para o campo. Portanto, eu estou a mais ou menos 20 minutos do Porto, em agosto, não é? Porque em agosto não há trânsito. Mas agora vamos voltar a setembro e eu demoro cerca de 40 a 50 minutos a chegar ao Porto. E eu achava que isso me ia trazer imensas vantagens, não é? Porque podia estar muito mais focada, num ambiente mais tranquilo, mas a verdade é que sempre que tenho que ir ao Porto, e o João falava disto, perdi imenso tempo. E, portanto, ao final de 2 anos, eu vou voltar para a cidade. Porque percebi que em termos de ganhos e perdas, eu estou a ter mais perdas neste momento, porque eu deixo de ter tempo para, se eu quisesse ir a um evento cultural, eu tenho que pegar no carro e não posso ir em equipamento elétrico ou a pé, porque estou longe. Perco imenso tempo no trânsito que podia estar a ler ou podia estar a fazer outras coisas. E, portanto, eu também acho que isto é responsabilidade pública e privada percebermos como é que nós trazemos estas pessoas a sítios mais rurais. Eu acho que há um exemplo ótimo no nosso país, que é o Fundão, que está a fazer um trabalho extraordinário, a Câmara do Fundão, e acho que é importante nós darmos exemplos positivos também. O Fundão começou a perceber que estava a perder muitos jovens e, portanto, está a investir muito socialmente. Ele levou um projeto que se chama Academia de Código, em que está a formar programadores no Fundão. Esses programadores têm o curso pago pela Câmara e depois têm que se comprometer a morar pelo menos 3 anos no Fundão, porque um programador pode trabalhar em qualquer parte do mundo, para qualquer parte do mundo. Portanto, o que a Câmara do Fundão está a fazer, isto não é publicidade, aliás, porque eu nem sequer tenho ligações ao Fundão, é a perceber como é que pode capitalizar a necessidade de programadores, a necessidade de formação de programadores, como é que eu posso formar programadores na minha cidade, fazendo com que pessoas venham morar para cá, percebam a qualidade de vida que podem ter cá e trabalhem para o resto do mundo. Eu acho que este é um excelente exemplo de uma Câmara que detectou a tempo este problema da desertificação, e há muitos outros, e não temos grande tempo para falar de todos. E acho que é isto, que é perceber como é que eu pego numa coisa menos positiva e transformo em algo positivo, evitando um problema que pode custar a todos, não é? Aos cidadãos, à Câmara Municipal, aos serviços da Câmara Municipal, como o Jorge dizia, e gostava de dar esta nota muito positiva de como é que se pode quebrar um problema numa cidade. Sabe que no Brasil a gente pensa muito sobre isso também, né? Assim, tem um amigo meu que ele tem um projeto lindo aqui no Brasil, chama Walking Together. Ele está hoje em 78 cidades, esse projeto ele só entra em cidades com no máximo 200 mil habitantes, e a missão deles é tentar fazer com que os jovens permaneçam nas cidades em vez de ir para os grandes centros. Então ele desenvolve ações com startups, desenvolve trabalho com as grandes mentes brilhantes ali que nascem dentro dos para fazer com que eles comecem a gerar riqueza e entendam o valor de estar ali presentes, né? Eu acho um trabalho maravilhoso, assim, que existe uma tendência no jovem, né, uma vez que ele começa a se destacar, que mostra a consciência de querer ir para o grande centro e entender que só no grande centro que ele vai conseguir ter sua realização profissional, seu desenvolvimento. Então acho que tem um movimento que vai acontecer aí no mundo, e acho que o conceito, a pandemia trouxe isso também no Brasil. Não sei como que aconteceu, a Joana até disse que se mudou agora, né, tá morando aí mais no campo, mas no Brasil tem esse movimento muito grande, principalmente em São Paulo, cidades, muitas famílias indo para o interior, que moravam na Faria Lima para se deslocar menos até o trabalho, agora com o Anywhere, Anytime, estão voltando para cidades menores.
Elas estão começando a morar nas cidades menores porque ela pode trabalhar à distância, agora só vai 1 ou 2 vezes por semana para o escritório, fica mais fácil eles buscarem um pouco mais de qualidade de vida e isso acontece dentro das cidades menores, assim. Tem um movimento muito grande acontecendo no Brasil em relação a esse tema aqui. Como é que está Eu isso acho, em Flávio, Portugal, João? Flávio, se eu puder interromper, eu antes nessa resposta eu digo que eu acho que há uma coisa interessante, agarrando nesse exemplo que a Joana deu também do Fundão, que eu acho que as cidades grandes no sentido mais ativas têm aqui uma, eu não ia dizer responsabilidade normalmente é uma expressão política, mas eu gostava mais de dizer oportunidade, que é uma coisa mais humana, tem aqui uma oportunidade de partilha de conhecimento e de partilha de know-how, e acho que era interessante se essa humanidade que ainda existe nos mais pequenos fosse tal como as cidades grandes estão se calhar a querer importar essa humanidade que vem dos meios mais pequenos, não é? da vida de proximidade, era interessante que o inverso também acontecesse, porque aquilo que nós assistimos muitas vezes às cidades que estão a tentar renascer, e Joana usando aqui o exemplo de Portugal, que para nós é um exemplo mais próximo, a Joana deu o exemplo do Fundão e o Jorge deu o exemplo de Castelo Branco, como é que será que é uma cidade importante, como é que será daqui a uns anos. E eu acho que será interessante que as cidades não se fechem sobre si próprias e sobre a ideia de não, e que saibam partilhar, ouvir e dar, porque com certeza se souberem receber, seja isso através do andar a pé, das bicicletas elétricas, ou da vida de bairro, da mercearia, etc., ou do atrair polos tecnológicos, como dizia a Joana, o exemplo que deu, eu acho que não vale a pena estar sempre a começar do zero. Eu acho que esse é que é um dos grandes desafios deste admirável mundo novo. Não vale a pena estar sempre a começar do zero. Há tanta coisa que tem sido experimentada, quer nas cidades pequenas, quer nas cidades grandes, que eu acho que se houver a cocriação que se fala tanto agora, e a cocriação é sempre entre pessoas e entre organizações, se as cidades fizerem cocriação, eu acho que esse problema se vai atenuar, porque vai ser mais interessante morar para fora e fazer esse tal time anywhere e o walking together, que claramente disputou essa ideia, não é? Essa ideia de toda a gente aprender com toda a gente. Eu acho que esse é o futuro. Eu vejo isso como o futuro próximo, não é? Depois a seguir logo se vê, mas o futuro próximo é esse toda a gente a aprender com toda a gente. Bom, como nós estamos já quase a chegar ao final desta conversa, eu como ativista dos direitos das pessoas com deficiência, eu gostava de deixar aqui uma imagem que é, quanto a mim, que é poderosa, porque eu acho que a maior parte da população não tem consciência do gueto em que as pessoas com deficiência estão confinadas. Nós, neste momento, nós acharíamos inadmissível que na porta de um serviço público ou na porta de um café, de um restaurante ou de uma loja de roupa estivesse alguém a dizer: olha, você não pode entrar porque você é cigano, ou você não pode entrar porque você é negro, ou você não pode entrar porque é mulher. E o que é o facto é que as pessoas com deficiência estão proibidas de entrar numa série de localidades, estão proibidas de utilizar transportes públicos. Em Portugal são raras as cidades, quer dizer, só nas grandes cidades é que existe transporte público adaptado. Uma pessoa que vive numa cidade de província não tem a mínima hipótese de se deslocar nem dentro desse território, nem para fora desse território. Quer dizer, de maneira que eu gostava que ficasse claro que estas cidades são cidades que são excluidoras. Estas cidades que nós temos são cidades opressoras das pessoas com deficiência. E isto, pronto, que fique claro que nós já, do ponto de vista civilizacional, já achamos que é importante, quer dizer, a inclusão de toda a gente, quer ao nível da origem étnica, quer ao nível sexual, ou da orientação sexual, mas ainda não chegamos àquela situação em que achamos que é natural que as pessoas com deficiência tenham os mesmos direitos a usar as cidades que os restantes cidadãos. Continuamos, não há dúvida, a ser cidadãos de segunda.
Muito bom, Jorge. Joana, você quer fazer seus últimos comentários? A gente está encerrando então. Eu diria só que fico muito contente que esta conversa tenha ido pelo sentido que foi, não é? Nós e as cidades, a importância da tecnologia, indo ao início do que tu dizias, Flávio. O que é que são cidades inteligentes? E nós às tantas não podemos pensar em cidades inteligentes nas pessoas que habitam as cidades e nas suas necessidades e o que é que elas precisam e da importância que é viver em comunidade, com online ou sem online, não é? Porque as comunidades podem acontecer em qualquer lugar, sejam digitais ou não, e portanto que fico mesmo muito contente que pessoas diferentes, como nós, de organizações diferentes, pensemos que cidades inteligentes são aquelas onde existem pessoas e portanto nós temos que estar atentos ao que as pessoas precisam. Bom, eu quero agradecer João, Joana, Jorge pelo privilégio de estar aqui com vocês hoje. Agradecer o Rock in Rio, o Manorama, por esse papo incrível que eles nos proporcionaram, essa possibilidade de a gente ter feito o debate. E para você que está nos acompanhando aí, dizer para vocês que quando você se preocupa com a nação, né, quando você se preocupa com o seu país, com uma nação, tem que começar pelo quarteirão. Não sei como que é em Portugal a palavra quarteirão. Quarteirão é que é a quadra, Bairro. é o bairro. A vida de bairro. A gente precisa começar a se preocupar com aquilo que está a nosso alcance. E a gente só vai conseguir construir uma cidade mais inclusiva, né, como o Jorge muito bem disse, se a gente conseguir ter esse olhar mais humano e mais empático. A empatia é um fator fundamental para que a gente consiga construir umas cidades de fato mais inteligentes, e cidades inteligentes são cidades mais humanas, né? Ô, João, você que complementou, eu não deixei você falar as suas últimas palavras. Você quer fechar aqui para... Não, eu acho que eu também gostei muito do sentido de como esta conversa foi. Quando nós falamos de cidades inteligentes, acho que existe um senso comum neste momento, um imaginário comum de que estamos a falar de tecnologia. A cidade inteligente é a Smart City e começa a falar de tech. E esta conversa com pessoas que não se conheciam previamente empurrou com uma ideia de humanidade que não tem nada a ver e, como dizia a Joana, que é absolutamente transversal à existência ou não de tecnologia. E eu acho que uma cidade inteligente é uma cidade das pessoas e por isso temos que perceber como é que essas pessoas devem viver, como é que se faz essa inclusão, como o Jorge dizia, que a inclusão não pode ser só étnica ou de identidade de género, tem também de ser com todos os desafios que as pessoas têm na multiplicidade que torna a humanidade tão bonita, também traz imensos desafios e é nessa imensidão que eu acho que tem que se fazer. A cidade inteligente é uma cidade das pessoas, não tenho dúvida nenhuma. Muito bom. Obrigado, Jorge. Obrigado, Jorge. Obrigado, Joana. Foi um ótimo papo com vocês. E você que está acompanhando aí, fique ligado na programação do Manorama, que está incrível. Muitos papos aí sendo discutidos, principalmente o papel do humano, né, na construção desse mundo que a gente tanto sonha. E a gente fica por aqui, então. Um abração a todos. Deus.